deixar o cara na friendzone apenas para validar o ego dela? Isso é falta de caráter ou infantilização? Não. Eu vou responder rapidinho aí, essa é a sua opinião. Pra mim, isso daí, cara, é padrão, é algo que nunca vai acabar. E eu considero que mesmo havendo maturidade da mulher, é algo que, assim, não vai mudar. Mesma coisa o homem também transar com a mulher sem querer relacionamento. É um negócio que sempre vai ter e sempre teve. Tá, o que deixa o cara na friendzone é energia feminina, pô. Tá? Eu tenho vários homens que são amigos meus e que sempre vão ficar nessa friend zone, que botam esse nome. Mas por quê? Porque ele é um cara que não tem virilidade. Ele é um cara que nunca Isso eu concordo, é o cara que se coloca na friend zone. Entendeu? É o homem que se coloca. Ele que se coloca na friend zone. Então é isso, é polaridade, entendeu? O que faz a mulher olhar pra ele como amiguinho? Ué, tensão sexual, cara. Se tu não é um cara viril, um cara masculino, de gerar atenção sexual. se você não gera atenção sexual na mulher, ela nunca vai ter atração por ti, entendeu? É que tem um outro sentido também, que as mulheres, elas sabem disso, elas sabem que onde o cara quer chegar com ela, e mesmo assim ela alimenta nele, às vezes, essa ilusão, e através do que eu chamo de sinais mistos. Essa mulher, ela tá fazendo uma manipulação. Não é uma deusa rara. Mas é padrão. Não, isso não é um padrão, cara. Não, é padrão da natureza da mulher. Eu discordo de você. Não, mas eu discordo. Não é um padrão. Isso aí é uma pessoa que tá manipulando uma situação. Isso é um desvio de caráter. Isso não é um padrão. Não, mas... Ficar manipulando... Mas por que é um desvio de caráter assim? É desde que ela não esteja tirando grana do cara, mas aquele basiquinho ali. É aquela história da mentira branca, por exemplo, entendeu? Só pra ela pro cara ficar o quê? Babando o ovo dela? As mulheres adoram isso. A atenção masculina pra mulher não adoram isso. Adoram, Bianca, que isso? Alimentar o ego, o que a gente tava falando? É alimentar o ego é questão de masculino. A mulher que tá fazendo esse movimento é uma mulher dominada pelo ânimos. É uma mulher que tá fazendo um movimento inconsciente. É uma menininha que tá buscando validação de ego. É a quarta camada. Mulher não faz isso. Ah, tá, entendi. Mas é do feminino. É isso que eu quero dizer. Não. Alimentar o ego é questão de masculino. A mulher que está agindo assim, ela está sendo dominada pelo ânimos. Não é uma mulher, é uma menina. Isso que tu não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Não, eu entendi, mas eu quero dizer isso não é um padrão. Não generalize todo mundo como menininha. O que eu estou dizendo é, o meu trabalho é um trabalho de formiguinha. Eu tenho que ensinar meninas a serem mulheres. Existem muitas meninas fazendo coisas ruins? Existem muitos meninos fazendo coisas ruins? Existem, cara. É um trabalho de formiguinha. Uma mulher que faz isso não é uma mulher que tá fazendo um negócio que ela tem que fazer. Ela está errada. Sim, eu concordo. Ela está certa. Mas agora tu dizer que isso é um padrão das mulheres, pera lá, eu não faço isso. Não, é um padrão. Que me seguem não fazem isso. É um padrão da energia feminina, eu quero dizer. Não é um padrão da energia feminina. Não de masculino. É uma mulher, é o padrão da mulher que está sendo dominada pela energia masculina, não é que é o ânimo. Ter que recorrer não é possível. A doutora Cláudia Pacheco. Não é possível. Tá? Não é energia masculina. Não, eu tô dizendo que isso é energia masculina saudável. Entendo o que eu quero dizer. A mulher que é dominada pela energia masculina não é um masculino saudável, porque ela é mulher, ela deveria ser dominada pela energia feminina, não pela energia masculina. Assim como o homem que é dominado pela energia feminina, não é uma energia feminina saudável. Uma mulher saudável. Que tem o seu ego alimentado, depois eu explico por que eu considero que é inerente ao feminino. Não necessariamente, mas pode ser. Então, mas não necessariamente, mas pode ser. Mas o narcisismo é uma patologia principalmente voltada para as mulheres. Essa patologia de relacionamento. Tudo porque bem, a do homem é patologia de poder. Tudo bem, cara. Ela pode ser, mas isso não significa que ela é. Mas pode, claro que pode. Então, ele tá certo. Mas não, ele tá dizendo que é um padrão, tipo, geral. Todas as mulheres são assim. Não, aí não. E não, assim, não estou dizendo que... Estou generalizando sim, mas não vou falar que todas são. Vou falar que é um comportamento da natureza feminina. É parecido com o homem, por exemplo. O homem, ele querer sexo... Porque assim, eu quero dizer o seguinte. O homem quer sexo da mulher dando o mínimo de tempo possível. E a mulher quer o máximo de tempo e dedicação do homem com o mínimo de sexo possível. Esse é o jogo da mulher. Normalmente. Então, nesse sentido da friendzone, todo homem já esteve na friendzone e toda mulher, 99%, 90%, já manteve um cara na friendzone sabendo que ele queria relação sexual com ela. Eu nunca fiz isso e nunca vi uma aluna minha falando sobre isso, cara. Você nunca teve um cara na sua friendzone? Nunca vi. Você nunca teve um cara na sua friendzone? Olha só, tu mesmo falou, o cara se coloca na friendzone. Eu tenho muitos amigos homens e sempre tive muitos amigos homens na minha vida. Se algum desses caras ficasse, tipo, babando meu ovo, lambendo meu pé, nesse sentido, isso é um porre, cara. Ninguém quer alguém lambendo teu pé. Não chega a lamber o pé. Entendeu? Se alguém fizesse isso, já tive pessoas, assim, caras que ficavam... meio que tentando inflar meu ego nesse sentido, tentando fazer esse papel. Você sabe o que ele quer. E isso, lógico que eu sei o que eu quero. Sim. Mas não era um cara que gerava tensão sexual. Era um cara que tava fazendo esse papel, tipo, meio que babando o ovo, tentando inflar meu ego, me botando num pedestal. O cara quer chegar pela amizade. Isso, nesse sentido. Isso é totalmente desconfortável e broxante. Eu nunca mantive o cara ali.
Nunca. Eu Deixou não bem dava claro. atenção. Eu dizia não pros convites dele e não em nenhum momento fiquei alimentando aquilo no cara, entendeu? Show de bola. É Mas- esse o ponto que eu tô dizendo. Agora, se a mulher acha legal fazer... Pô, daí ela é uma sem caráter. É uma narcisista. Não, eu não acho sem caráter. Não Eu discordo necessariamente, disso. Mas pode ser uma Eu não acho. narcisista. Eu acho que sem Se a caráter. pessoa faz isso que ela é narcisista. Um transtorno de personalidade narcisista tem muita coisa envolvida. Sim, mas uma das coisas que querer validação- envolve o narcisismo, a gente tá falando de um narcisismo cultural, certo? Eu não tô falando de um narcisismo Não, patológico. transtorno de personalidade narcisista é uma coisa. Pessoas egoístas e imaturas, que é isso que tu tá querendo chamar de narcisista, é outra. Pessoas egoístas e imaturas não são narcisistas. Todo mundo pode ter algum traço narcisista, que é um traço egocêntrico. Mas uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista é outra coisa. Então vamos usar a palavra egoísta pra não confundir. Não, mas vou Porque explicar por que eu tirei a acontece palavra que- narcisista. O Christopher Lasch, um historiador americano, ele escreveu o livro A Cultura do Narcisismo, já na década de 80. Nesse livro, ele explica, que ele tá falando de... É que nem a gente fala ressentimento. Tem ressentimento quando a gente vai na área clínica, na área da psicologia mesmo. Há um ressentimento. E há uma cultura do ressentimento na nossa sociedade, que alimenta, inclusive, o feminismo. Então, da mesma forma, existe uma cultura narcisista que coloca pessoas comuns, pessoas que não são pessoas, enfim, que vão tomar remédios, que são pessoas que precisam de terapia, que precisam de passar por todo um tratamento, mas vão alimentar nessas pessoas comportamento, a própria cultura alimenta nessas pessoas comportamentos narcisistas. E isso daí, nas mulheres... Lógico, tem curso ensinando isso por aí. Sim, então. E isso daí nas mulheres se traveste do que ele chama de figuras de autoafirmação, ou de autovitória. Então a mulher, ela quer ser mostrada como? Eu sou uma pessoa desejada por muitos homens. São homens foda, pá, não interessa. São homens que me despertam um desejo? Não. Inclusive, por causa disso, ela pode, inclusive, alimentar esse ego, alimentar essa friend zone, pro cara alimentar o ego dela e ela, inclusive, pisar neles. Tá bom, mas a mulher que faz isso é uma imatura, porque quem precisa de validação de ego são crianças de 8 anos. Não, ser humano de modo geral, eu discordo. Eu achei um comportamento inerente à natureza humana. Não. Olha só, qual que é a motivação de uma criança de 8 anos? Como assim? Qual é a motivação de uma criança de 8 anos? O que ela faz na vida dela? Por que ela age no mundo? Qual que é a motivação dela de agir no mundo? Conseguir Nenhuma. atenção, amor de papai e mamãe. Reconhecimento de papai e mamãe. É isso que ela faz. Qualquer pessoa que tá se movendo no mundo tentando conseguir reconhecimento de ego é uma pessoa que está vivendo como um bicho, cara. Eu discordo. Não, cara. Olha só, o que eu ensino é... Eu acho que a depende gente do precisa buscar- comportamento do cara e da mulher, entendeu? Pra você dizer se ele tá se comportando como Tudo bicho bem, ou não. o que eu ensino é o seguinte, você não pode viver a sua vida se movendo pelo ego. Se você vive a sua vida movendo pelo ego, tua vida é vazia. Perfeito. Entendeu? Mas não dá pra... Mas não dá pra É destruir isso que eu completamente o ensino. ego. Não dá. Não dá pra destruir Óbvio que não, completamente. mas tu ficar alimentando pessoa pra ficar Isso não babando vai ser a teu coisa ovo, predominante, né? O isso fator não preponderante é da um sua vida. padrão e isso não é normal. Perfeito. Não isso. Entendeu? Mas a mulher querer ter opções é padrão da natureza feminina. E um dos motivos pelo qual ela gosta de ter homens, às vezes, elogiando, ou de ter caras na friend zone, deixa eu só explicar, deixa eu só concluir. É no sentido de que, só pra concluir rapidão, a mulher ela tem um período de fertilidade curto, menor do que o homem. Então, quanto mais opções pra ela, melhor. Ela precisa manter o máximo número de opções para conseguir a melhor qualidade do espermatozoide que ela vai reproduzir. Então, por isso que eu disse no início que esse comportamento de friend zone é inerente à natureza feminina, não é inerente a caráter, essas Novamente, coisas. todas as pessoas que se movem com base nos instintos da natureza ainda estão vivendo uma vida vazia e imatura e como um bicho. Mas até certo Isso nível pode não existir, é tão... mas a pessoa madura, ela tem que transcender isso. A vida dela tem que ter um sentido muito mais transcendente e elevado disso aí, pô. Tá Se a bom, pessoa concordo, se movendo aí eu concordo. Então, então é uma pessoa imatura, então cai fora da vida dessa pessoa. Por que tu tá aí? Não, assim, eu tô Entendeu? até dizendo no sentido de... Se tu tá gostando, se tu tá vendo que a mulher tá fazendo esse jogo contigo, aí a pergunta é, que parte de ti ressoa com ficar ali